Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo agradecendo a espiritualidade, superior por nos guiar nos comentários, nos ajudar, né, com as perguntas que as pessoas nos enviam, que são muitas, né? E mais que às vezes eu englobo num assunto só, que é para facilitar os comentários e as respostas para todos. E agradecemos, né, a todos que estão assistindo esses vídeos, comentando, mandando mensagem para o meu WhatsApp ou mandando mensagem para o meu e-mail, aos mentores dessas pessoas por permitirem que elas estejam no meu canal, né? Todos estão indo aqui para o meu caderno de orações que eu tenho, exclusivo para esses nomes do YouTube, das pessoas que estão inscritas no meu YouTube, porque nós não sabemos o que as pessoas precisam, se é na área da saúde, se é na área psicológica, se é na área mental, emocional, né? Se é na área espiritual ou se é na área física. A nós, a mim, eu não me importo qual a área, de perguntar qual a área que a pessoa necessita, ou se é que está necessitando, né, pessoal? Porque às vezes a pessoa está vendo o vídeo, mas é para adquirir um conhecimento, conforme eu faço, né? Que eu sou inscrita só em 3 canais, porque são os canais que mais eu me afinizei com eles, pelos estudos, pelas pesquisas, né, pelos palestrantes que são bons. Então, e principalmente os conhecimentos que dali me vêm. Então, tudo dali eu não aceito logo de pronto, eu peneiro para mim. A mesma coisa vocês também têm que fazer, né? Sempre aconselho isso. Quando vocês olharem um canal que vocês gostarem de alguma coisa, vocês peneirem para vocês. Porque com certeza 100% de agrado não vai ser. Então nós temos que peneirar, né? Até os 3 canais que eu me inscrevi, esses 3 canais, mais de 95% eles me agradam, mas muitas coisas eles não me agradam, né? A palestra, há estudos que não condizem com o meu modo de pensar, né? Mas como a taxa, né, de porcentagem do meu gosto ali é alta, então eu mantive esses 3 canais. Os outros canais que eu tinha escrito antigamente, que eu tirei eles todos, porque teve alguma coisa que não me agradou, alguma coisa que aquilo ali não me fez bem e que eu não aceitei, né? Eu, Sueli, não aceitei para mim como questões básicas desses conhecimentos transcendentais. Por isso, não pelas pessoas donas dos canais, jamais, mas pelos conhecimentos ali passados, né? Mas só que aqueles canais ali, eles podem, de repente, agradar a algum de vocês, né? Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Por isso, nós temos que pesquisar, tirar sempre um tempo, nem que seja uma vez por semana, para pesquisar esses conhecimentos para ver se aquilo ali bate com você. Você não pode aceitar logo de pronto assim aquilo e nem ter para você aquilo como base verdadeira, ok? Então, vamos agradecer a todos, as espiritualidades todas que nos envolvem e a todos vocês também. Hoje, pessoal, nós vamos falar aqui, que me pediram também, que numa questão de um vídeo bem mais antigo, eu falei sobre limpeza do sangue no astral, a importância do sangue, né, no astral. O sangue, pessoal, como eu já disse também nos outros vídeos, nas páginas, na minha página holística, o sangue, ele é o fluido vital materializado, né? Ou seja, o fluido vital que Deus coloca no universo, para cada mundo, ele é um pouco diferente em sua estrutura molecular, né? Em tudo, ele é diferente. Vai depender do mundo que estivermos para acessarmos esse tipo de fluido. Mas o fluido universal, como o nome já diz, ele é universal, né? Ele permeia todo o universo, todo o cosmos, né? Mas só que para mundos como a Terra, ele tem que ser mais denso, porque nós não iríamos suportar,
viver com um corpo físico que só dura no máximo, dos máximos, programado para 120 anos, ele não iria suportar essas frequências do fluido vital que permeia o universo. Falando assim, dá a impressão que a Terra tem um tipo de fluido e os outros mundos mais sutis têm outro. Sim, todas as dimensões, elas usam, né, de um tipo de fluido, em certa parte, quando penetra naquele mundo, diferente. Porque, como eu estava falando agora há pouco, nós precisamos respirar, viver, sentir esse fluido. E ele, se fosse muito sutil, nós não alcançaríamos, né? Porque nós somos muito ainda densos. O nosso corpo físico é super denso, né? É uma vestimenta feita só para durar até 120 anos pelos engenheiros celestiais, devido ao mundo que vivemos, né? É o mundo Terra aqui, igual a outros mundos por aí que são na mesma frequência da Terra, como um mundo ainda basicamente primitivo, né? Expiações e provas, que precisamos usar esse fluido densificamente, porque se não fosse assim, não conseguiríamos sobreviver aqui como seres encarnados, né? Teríamos que ir para outros mundos. Quando formos para outros mundos, que tivermos essa capacidade, tivermos esse merecimento de irmos para outros mundos, vivenciar outras experiências, aí sim iremos respirar, viver e sentir o fluido vital daquele mundo, né, que é mais sutil. Mas por que iremos? Porque estaremos mais sutis também, né? Estaremos mais sutis. E então, como o nosso campo, né, molecular vai ficar mais sutil do nosso espírito, o nosso corpo vai ser outro, né? Vai ser um corpo que realmente vai poder viver naquele mundo, né? Por quê? Porque esse corpo aqui, ele não tem capacidade, nem se ele fosse numa nave, né, aí de última geração, de última tecnologia, o nosso corpo físico da Terra, ele não conseguiria sobreviver a esses mundos mais sutis. Assim, o corpo físico, o espírito não, o corpo físico. O espírito pode entrar em corpo astral e viajar numa nave e os extraterrestres, os seres multidimensionais, nos levar para ver, mas não em corpo físico. Para o corpo físico tem um certo limite dentro do nosso sistema solar mesmo. Eu não digo saindo do nosso sistema solar, eu digo dentro do próprio nosso sistema solar. E então, pessoal, como Marte já foi como a Terra, como Vênus já foi como a Terra, hoje em dia eles estão em outras dimensões, não significa que nós podemos ir lá a Marte com um corpo de físico e sobreviver da forma que estamos aqui, vestindo uma roupinha leve, né, e vivendo lá tranquilamente e respirando, né, sem ajuda de aparelhos, vamos dizer assim, né, pessoal? Porque para ir num lugar desse, vocês veem que até a Lua, que vamos dizer que é próxima da Terra, os astronautas tinham que colocar todas aquelas vestimentas, né, os capacetes, porque não tem como sobreviver o corpo físico com aquele ar rarefeito, aquela coisa toda. Vocês imaginam um mundo mais sutil, onde tudo ali é diferente, né? As moléculas, os átomos são todos diferentes. Então não nos ia dar suporte de vida ao corpo físico, né? Ao corpo espiritual, não, né? Porque o nosso espírito, ele é eterno e ele não precisa de respirar o oxigênio aqui, que é filtrado para a Terra, né? O nosso espírito não precisa disso. O nosso espírito, ele respira o ar porque ele é um ser multidimensional, o nosso espírito. Então, ele respira o ar daquela dimensão que ele estiver. Entenderam, pessoal? Pessoas que mudam de dimensão, como eu, graças a Deus já mudei de dimensão, respira. Você nem sente que você está respirando um ar diferente dessa fórmula aqui da Terra, que é oxigênio, hidrogênio e tal. Você nem, a pessoa não sente aquilo. Eu digo para vocês de experiência própria. Você não sente que você mudou a sua respiração para aquela toda aquele átomo, aquela coisa, aqueles átomos, né? Aquele campo vibracional daquele sistema ali. Você pode ir em corpo astral, em corpo espiritual,
que você não vai sentir a diferença. Entenderam, pessoal? Porque eu já passei por essa experiência. Mas no corpo físico, não. O corpo físico você não consegue, né? Nem mesmo subir a camadas mais altas da atmosfera, os pilotos têm que colocar máscara de oxigênio porque não tem oxigênio nas camadas mais superiores da nossa atmosfera. Portanto, pessoal, até a nossa vestimenta corporal é diferente, né? Porque se formos em corpo astral, em corpo espiritual, como eu já fui e outros mais, você não vai precisar você nem vai sentir que você está com uma outra roupa diferente, porque a sua roupagem é o seu Merkabah, né? Seu Merkabah é a sua roupagem, é o seu corpo de luz. Por isso é importante, né, treinarmos o nosso Merkabah, né? Atualizarmos sempre ele. Tem até alguma coisa também na minha página sobre Merkabah. Vocês também podem pesquisar no Google o que é o Merkabah e como alimentar o Merkabah para que vocês consigam esse corpo de luz mais apropriado para mudar de dimensão. Por falar em mudar de dimensão, nós mudamos de dimensão com o nosso pensamento várias vezes no dia. É que as pessoas não percebem que mudam a direção do pensamento, e mudando o seu pensamento, você está lá. Ou seja, se eu pensar que eu estou em Vênus, eu só conhecer a atmosfera de Vênus, assim, eu digo fluidicamente falando, eu não digo fisicamente a atmosfera física, eu digo a atmosfera espiritual. Se você conhecê-la, você vai mudar, você vai pensar que está lá e você vai estar, porque o seu pensamento está onde você está onde o seu pensamento estiver. E então, aonde o seu pensamento estiver lá, é lá que você está. Se você, por isso, usamos, né, as figuras, né, as alegorias das mentalizações com jardins, porque você manipula aquela egrégora de um jardim só para você fazer aquela meditação, aquela visualização que é única, porque ninguém vai pensar no jardim como você. Ninguém. Aquele jardim da mentalização sua, que você vai estar sempre ali fazendo aquela meditação, é o seu jardim particular. Ninguém vai adentrar aquele jardim seu, somente você, ok? Por quê? Porque ele está dentro do seu mental. É com o mental que você tem que treinar, principalmente os iniciados aqui, muitos, né? Mas são muitos que me mandam e-mail como vão iniciar esse caminho espiritual. Não tem cartilha certa, pessoal, para seguirmos como iniciar esse caminho espiritual. Esse caminho espiritual, ele é produzido por nós mesmos. Nós mesmos é que fundamos esse caminho espiritual para nós e seguimos. Uma dessas lições para esse caminho espiritual é a meditação, certo? Que os mentores vêm, sua mente fica mais leve. A alimentação, como eu tenho exaustivamente falado, né? Agora também no último vídeo falei sobre alho e cebola e sobre outras coisas mais que afetam todo o sistema de chakras inferiores, né? E vão adentrar isso no seu campo espiritual e você vai ter mais ou menos, ficar um pouquinho afastado do sistema superior, porque há um bloqueio energético que faz com que você fique afastado do seu eu superior, né? Mas voltando ao assunto aqui da Merkabah, como é que se faz por N opções, né? E todas juntas, né? Que é a alimentação, que é o conhecimento espiritual, que é a busca constante dos conhecimentos espirituais, né? Universalistas, porque pessoal, quando eu dizia que eu não tinha religião, o pessoal me olhava de lado assim assustado, torcia o nariz. Mas por quê? Porque eles não entendem que para cada conhecimento desse, né, a gente tem que ler de tudo. Por que a gente tem que ler de tudo e estudar de tudo? Porque nós temos que peneirar, como eu falei aqui anteriormente no começo do vídeo, nós temos que peneirar o que é bom para nós. Por isso é que eu aconselho aos sites que vocês entrem, vocês não acreditarem em tudo ali piamente como sendo a verdade absoluta. Eu até já falei isso em outro vídeo. Porque sempre vai ter alguma coisa que futuramente você vai se arrepender de ter acreditado. Entende? Porque a gente nunca sabe, as pessoas fazem os vídeos, mas nós nunca sabemos qual o intento interior daquela pessoa, né? Qual a intenção de fazer aquele tipo de vídeo e falar daquele tema ou daqueles temas,
né? Às vezes muito transcendentais, que muitas pessoas não entendem aquilo, né? Por quê? Porque também há o dedinho dos mentores ali para que você não entenda, porque aquilo não vai servir para você, né? Você é um ser único no universo, tanto é que a radiestesia, eu posso achar uma pessoa do outro lado do planeta, ou fora do planeta, ou até em outro sistema. Eu posso achar a pessoa. Por quê? Pela taxa vibratória das cifras daquela pessoa, tá? Não é do corpo físico, mas sim do espírito. Então, a radiestesia, ela tem essa capacidade de medir, né? Mensurar, né? O padrão vibracional das energias de um espírito. Tanto é que eu meço, às vezes a pessoa desencarnada, eu meço se a pessoa está bem ou se a pessoa não está bem, pela radiestesia. Eu meço, né? Se o espírito está ainda sofrendo, ou se ele já conseguiu um amparo espiritual, né? A mesma forma que eu falei também no último vídeo das psicografias dos famosos, né? Dos filhos dos famosos, que nem sempre as psicografias, eu não aceito qualquer psicografia, justamente por isso, porque eu sei, eu vou lá, meço e sei que aquilo ali não era uma psicografia absolutamente verdadeira, né? Porque pelo meu pouco conhecimento, eu sei que um espírito que é assim que desencarna, ele tem que ter um patamar altíssimo, né? De bondade, merecimento, para que ele consiga enviar uma mensagem, né? Como dizem que Dr. Bezerra de Menezes, no dia que ele desencarnou no Rio de Janeiro, ele, à noite, teve uma sessão na Federação Espírita Brasileira e ele ali mandou uma mensagem, no mesmo dia, na noite do dia que ele desencarnou, dizendo que estava bem e que realmente era isso, isso, isso. Entende? Mas isso é raríssimo, né? São para espíritos de altíssima hierarquia e que já são conhecedores e têm merecimento de uma coisa daquela acontecer num local, numa reunião só com diretores da Federação Espírita Brasileira, né, que muitos clarividentes queriam ver realmente que se era o Dr. Bezerra que estava chegando próximo ao médium ou não. Então, sendo comprovado isso, se vê que realmente aquele espírito teve o merecimento, não é? Mas esses outros, ninguém muda, a grande maioria, ninguém muda, né, pessoal, da noite para o dia, ninguém vira santo da noite para o dia para redigir, né, uma mensagem daquela de alto padrão energético para, no meu parecer, para acalmar a família, né? Às vezes a espiritualidade até usa esse tipo de artifício para acalmar a mãe, né, acalmar o pai, essas coisas. Entende? O pai aí já acalma a mente, a mãe já acalma a mente, porque meu filho mandou uma mensagem muito linda, mas não era, na verdade, o filho, era talvez até o mentor do filho, né? Que tomou essa frente assim para colocar, né, uma calmaria naquela família. Eu não digo que todos são erros dos médiuns, né? Pode ser que possa ser um espírito que veio ali para tentar acalmar aquela situação. Mas normalmente essas pessoas, elas não mudam de padrão energético assim da noite para o dia para falar de outra forma diferente. Vocês estão compreendendo o que eu quero explicar? Passados 15 dias, não vai. A pessoa, para mandar uma mensagem, ela vai levar mais de ano desencarnada para que a mensagem seja verdadeira. Mais de ano, né? Tanto é que, se você quiser, que aqui no Rio de Janeiro tem um centro espírita, uma casa espírita de altíssima capacidade, que uma vez ao mês, no dia 10, pode ser o dia que for, é no dia 10. No dia 10 há uma programação só para a família ir lá falar com alguém que já se foi, né? Mas isso tem que dar nome antes, tem que ligar para lá, né? Dar o nome, por exemplo, dar o nome da pessoa e o nome do desencarnado. No dia, você vai ter que aquele nome vai ter que estar lá, porque são vários livros. Eles olham, se aquele livro não tiver seu nome, você não entra na porta. Você não entra, entendeu? Então, uma semana antes você tem que marcar. Por quê? Porque a espiritualidade do local que trabalha fazendo esse tipo de trabalho, né, lá, eles vão lá na espiritualidade e vão pedir permissão para que aquele espírito desça e venha no médium. Entenderam, pessoal? Então, esse centro aqui no Rio de Janeiro, todo dia 10 ele faz esse trabalho. E muitas vezes vêm espíritos, mesmo assim, com toda a hierarquia da casa, vêm os obsessores daquele espírito e não o espírito.
Aí a casa tem que fazer aquele trabalho ali na hora, né? No momento, com a capacidade dos médiuns da assistência que está em oração, para que aquele obsessor saia. E muitas vezes a gente ouve as coisas, né? Os obsessores saindo, que o obsessor não quer largar a pessoa que desencarnou, a pessoa que desencarnou não tem ainda capacidade para vir. E eles falam: olha, se foi de morte natural, vocês só me apareçam aqui em 6 meses que a pessoa desencarnou. E se foi por acidente, ou coisa grave assim, assassinato, coisas mais terríveis, vocês só me apareçam aqui depois de 1 ano. Ou seja, pessoal, não é qualquer um que vai poder vir. A partir dali, você tem que estudar aquilo pela aquela equipe fala, né? Aquela direção dali capacitada fala. Ou seja, morte natural apareçam aqui só daqui a 6 meses. E morte por acidente, atropelamentos, né, de forma geral, todo tipo de erro médico, né, erro de tudo, assassinato, brigas e essas coisas, só me apareçam aqui depois de 1 ano. Então vocês vejam que não é assim, conforme as pessoas pensam, em 15 dias deu uma mensagem. E pelo conteúdo da mensagem, está parecendo que a pessoa está canonizada pelo Vaticano. Porque a pessoa fala de uma forma e ninguém muda a forma nem de falar. Porque, pessoal, para quando se desencarna, o corpo é que vai embora, mas a pessoa permanece a mesma. Os seus atos, o seu modo de falar, o seu modo de agir, o modo de escrever, o modo de tratar alguém. Certo, pessoal? Então, não é assim, né? Porque nós mudamos de padrão energético, do nosso corpo físico, que é um padrão energético, acoplado, né, a todos esses corpos sutis, que na verdade os corpos sutis são acoplados ao corpo físico. O corpo físico como sendo uma vestimenta comum. Né? Quando se vai embora, a nossa mente continua a mesma. Por isso que nós temos que estudar. Nós temos que mudar, subir, evoluir, ganhar conhecimento. Então, esses sites que ensinam todos os tipos de espiritualidade, todos os tipos de contatos espirituais, todos os tipos de contatos mediúnicos, transcendentais, multidimensionais. Não, aquilo ali, pessoal, não é para qualquer um, certo? Então vocês têm que peneirar e ver se aquilo serve para vocês neste momento, porque não é assim que a coisa funciona, ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né, sobre a limpeza do sangue. Voltando até esse assunto da limpeza do sangue, a pessoa tem que limpar o sangue, por quê, pessoal? Até o assunto aqui do vídeo eu adentrei em outros assuntos, porque houve a necessidade, né? Vocês sabem como é que é. Eu estou falando de uma coisa, o mentor vem e fala que eu tenho que falar de outra forma e abordar outros assuntos. Vocês já estão sabendo que acontece assim, né, comigo. Eu até já expliquei no outro vídeo. Eu estou falando uma abordagem de um assunto, aí o mentor, né, adentra e pede para falar de outra forma com outros assuntos, né? Mas quanto à limpeza do sangue, ninguém pode ir para o astral quando desencarnar, se o sangue não tiver, pessoal, que o sangue, como eu estava falando no princípio do vídeo, ele é o fluido vital materializado. Então, se nós ganhamos o sangue puro e perfeito, né, a não ser em questões kármicas, que o nosso sangue tem pessoas que já nascem com sangue com problemas do sangue, com alguns tipos de doenças no sangue. Mas quando não for assim, quando que não é uma coisa que já é de nascença kármica, nós temos que preservar o nosso sangue, né? E muitas pessoas, mesmo se sabendo, mesmo se dizendo espíritas, espiritualistas, né? Elas não tomam conta de si, ou seja, não tomam conta do seu sangue. Porque o sangue sendo a matéria vital universal que nós usamos aqui no nosso corpo físico, nós temos que preservá-la de tudo quando é coisa ruim, né? De vírus, de bactérias, nós temos que preservá-la fortificada. Nós não podemos. Nós temos que evitar anemias, né? Doenças do sangue, como algumas doenças incuráveis aí, como o HIV. Nós temos que evitar isso, porque nenhum espírito ele vai ficar lúcido, não vai ficar, pessoal, lúcido se desencarnar com problema no sangue, tá, pessoal? Porque eu já vi muito isso, eu já tive experiências dessa no plano espiritual, né? Conforme vocês sabem, eu levo as pessoas para o plano espiritual
E as pessoas não, como essas pessoas, elas não têm ainda nem a visão dos mentores, elas não têm a visão, nem aqui no plano físico elas não vê nada, coisa alguma que apareça, como no plano espiritual elas também são levadas e não sentem nem percebem. Então os mentores me passaram, para algumas pessoas, devido a esse problema de vírus da HIV, do HIV, a pessoa em terra adquiriu, vamos dizer assim, algo que não nasceu com aquilo, algo que não estava programado para ela, para aquela pessoa, algo adquirido por um karma dela aqui na Terra, por uma questão A ou B ou C, que aqui não me vem ao caso falar, né? Grande maioria, vocês sabem que é promiscuidade sexual, não é? São agulhas, devido a que a pessoa tem que injetar remédios, outros porque são viciados em drogas injetáveis, essas coisas todas, ou seja, tudo da matéria, né? Tudo porque a pessoa não vigiou, né? É o meu entender. Então, os mentores, né, os espíritos amigos, eles passam essas mensagens. Às vezes a pessoa ganha até um patamarzinho de melhora, mas a pessoa não quer, como eu já expliquei em outro vídeo, por N motivos, não deseja, no fundo, aquela melhora ou aquela cura. Porque esses vírus, eles são incuráveis na Terra, mas eles são curáveis para o plano espiritual, né? Então eu explico para as pessoas isso. Mas as pessoas não querem por N motivos, porque elas estão vivendo aqui, conseguiram um padrão de vida melhor, devido a fatores materiais aí, né? INSS, sustentar melhor a família, não trabalhar, ter cartão para andar de graça no ônibus. Eu falo sempre isso, né, pessoal? Porque vocês sabem que eu falo muito claramente as coisas. Que não adianta ficar falando por cima para que as pessoas que estão vendo esse vídeo não entenderem, né? Que não vai adiantar eu fazer dessa forma, né? Sutilmente. Muitas vezes nós temos que ouvir a verdade. E a verdade espiritual é essa, certo? Você não pode ficar pensando numa coisa dessa, essas benesses do mundo material, porque quando essa pessoa desencarnar, essa pessoa não vai ter a lucidez logo de cara assim, não. Não pensem eles que eles vão ter, com todo o conhecimento que eles acham que têm de espiritualidade. Eles não vão ter. Eles vão ficar em câmaras, né, para filtragem daquele sangue. E nessas câmaras, eles não vão. Vocês pensam que essas câmaras aí de filtragem do sangue são injetados remédios para que seja limpo, porque o corpo físico, né, já fez o afetamento lá do corpo espiritual. O corpo espiritual está afetado, porque nós temos tudo num duplo. E o sangue está duplicado lá, o para-sangue desse pessoal, e está contaminado também. Então, quando a pessoa desencarnar, o sangue para, o contaminado da terra vai embora junto com o corpo físico. E o corpo espiritual fica no astral contaminado. A sorte dessas pessoas que sempre tem um mentor, né? Que tem amor por aquele pupilo e os carrega antes que os cascões, né, sejam presos por aí pelos magos que estão circulando aí pelo astral, pegando um cascão e vai adorar esse cascão aí com sangue contaminado, né, por exemplo, de HIV. E então, as pessoas quando se vão, não fiquem pensando que vão ficar na lucidez, não. Por mais que estudos que vocês façam aqui, tá? Não adianta agora o arrependimento, porque como é um vírus que não tem cura na Terra, mas que eu faça esse trabalho para ir tirando a eletricidade desse vírus, mas a pessoa não quer, porque a pessoa prefere ficar nas benesses do INSS, sustentar melhor, ainda acha que aquele vírus foi coisa boa que aconteceu na vida. Ainda diz, ainda usa aquela frase de efeito que diz que tem males que vêm para bem. Tá entendendo? Pessoal, cada um carrega o seu fardo. Você pode até ajudar uma pessoa a carregar um fardo, a cruz, como dizia Jesus, né? Ninguém carregou a cruz por Jesus. Mas você pode até ajudar outras pessoas, mas não carregar o fardo por elas, né? E dar, assim, uma boa vida para que elas não progridam por elas têm que correr atrás, não é? A pessoa tem que pensar em si, tá? No futuro espiritual seu, e não ficar pensando em melhorar a vida de quem está aqui, que não quer nada com a vida, né? Só quer viver de mordomia, e aquela pessoa ganhando dinheiro ali com sangue contaminado para sustentar os outros. Isso não é certo, pessoal, diante da visão espiritual. Então, essa pessoa vai ficar, quando se for, em câmaras que limpem o sangue, certo? Até esse sangue ficar limpo,
pelos mentores médicos e espirituais que vão ficar trabalhando ali. Essa pessoa não vai ficar na lucidez. Não vai ficar na lucidez. Ela não vai reconhecer amigos, parentes, né? Todo o pessoal que ela conheceu em terra, em outras vidas, ela não vai conhecer a princípio. Ela vai ficar uma espécie de que está dormindo. Ela vai ficar dormindo. Os médicos espirituais vão dar remédio, injetar remédios nela para que ela durma. Remédios, né? Padrões espirituais, para que ela fique dormindo e ela fique naquela câmara, sendo filtrado o sangue, deitado aquela espécie de cama astral, né? Em algum hospital que faça esse tipo de trabalho, ou talvez até numa nave dessa aí, internado, mas num estado de coma naquele momento, tá? Ela não morreu, ela não desencarnou por suicídio, por outras coisas mais, mas ela vai ficar, não como suicida lá, mas ela vai ficar dormindo em coma até aquela máquina, né? Até os mentores espirituais mais avançados daquela nave, vamos dizer assim, talvez, que possa ser até que ela vá para um hospital que faça esse trabalho, né? No astral, como eu já falei num vídeo bem para trás mesmo, né? Que Steve Jobs, né? Estava lá, Fred Mercury, estão nesse tipo de filtragem. Eles estavam um tempo atrás nesse tipo de filtragem. Por quê? Porque eles passaram por isso. Isso aqui e aquilo ali me chamou a atenção. E eu perguntei à espiritualidade, como eu sou curiosa, eu sou estudiosa, estudo muito isso e me aprofundo muito nesses estudos para falar nos vídeos também. Não só para mim, né, pessoal? Eu passo o conhecimento que eu vou tendo. É por isso que eu digo, vocês vão peneirando para saber se vocês aceitam essas ideias. Então, por esse fato, Fred Mercury e Steve Jobs, eu vi, eles estavam lá, cada um numa mesa, numa maca, né, com aquela aparelhagem acima da cabeça, a câmera no alto, né, e entubados, filtrando sangue como se fosse um tipo de hemodiálise, né, do astral, filtrando sangue para irem para locais de onde eles vieram, porque Steve Jobs, eu tenho certeza que ele é de outro mundo. Ele veio como missão aqui introduzir toda a informática, né? Mas também não vigiou como corpo físico, como ser que estava encarnado, e adquiriu doenças, né? E por isso precisou ficar lá no plano espiritual filtrando o sangue. Ou seja, dali eu perguntei para os mentores e eles me falaram: ninguém ascende a planos mais elevados se não filtrar o sangue que está trazendo contaminado da Terra. Porque a Terra é tudo lá, é contaminado. Foi o que os mentores falaram. Tudo na Terra é contaminado. Os vossos olhos físicos é que não veem, o mentor falou. Mas tudo na Terra é contaminado. Ok, pessoal? Então, agora sim, era tudo que eu tinha para dizer para vocês, né? Porque os assuntos iniciais iam para o sangue, mas aí os mentores mudaram. Nós temos que acatar a ordem. Fiquem com Deus, até a próxima. Espero que tenham gostado. Em outro vídeo falaremos de outros assuntos aqui que me perguntam, tá? Agradecemos ao mentor espiritual que nos orientou, nos deu apoio aqui para esse vídeo, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos.